Olá, meus queridos candidatos ao Enem e vestibular de todo o país. Professor Marco Aurélio, mais uma vez aqui do Literacurso, e hoje para um papo literário. Hoje nós vamos tratar, na sequência desse papo literário, sobre a produção literária medieval. Então hoje é a quarta sequência do trovadorismo, da primeira época medieval. E hoje nós vamos focalizar as famosas cantigas trovadorescas de amor. A origem dessas cantigas é do sul da França, Provença, né? E elas trazem no texto a descrição do ambiente palaciano, do ambiente cortês, do ambiente da corte, da nobreza, né? E há alguns elementos que são marcantes para se reconhecer esse tipo de texto. Um dos elementos mais importantes e marcantes dessa produção literária é aquilo que nós chamamos de vassalagem amorosa. O que seria a vassalagem amorosa? Lembra que naquela primeira aula, falando sobre o contexto histórico-social, nós tratamos da relação de vassalagem entre o cavaleiro e a dama, o cavaleiro medieval e a sua dama, entre o servo e o seu senhor feudal, o sucerano. Então, essa mesma relação de submissão existe entre o trovador, o compositor da canção, e sua amada. Então ele jura essa amada fidelidade e total submissão. É essa relação que é chamada de vassalagem amorosa. E aí, dentro dessa vassalagem e de outros elementos, nós temos aí o sofrimento amoroso, que é chamado a coita d'amor. Perceba a expressão, gente? Coita d'amor. Lembra o quê? Coita. Ato sexual. Coitado. Coitada. O termo coitado, coitada vem daí mesmo. Né? É uma projeção do sofrido de amor. Ah, coitado. Revela aquela comiseração que temos das pessoas que estão sofrendo. No caso, essa coita d'amor, ela vai expressar essa impossibilidade amorosa. Só, galerinha, muito cuidado aí, que nós sabemos que essas produções, elas são da nobreza. Então não havia essa impossibilidade amorosa. Era um fingimento poético. O poeta finge ser de outra classe social. O eu lírico finge ser de outra classe, tá? Apaixonado por uma dama de uma classe superior, ele de uma classe mais baixa, bem mais baixa, e ela da nobreza. Pode ser esposa de um nobre ou filha dele. E aí não havia condição nenhuma para essa relação se concretizar, né? E aí você vai ter a dama sem sentimentos por ele, a dame sans merci, que é aquela mulher que despreza todo esse sofrimento do eu lírico por ela, todo esse sofrimento, essa submissão daquele apaixonado por ela. É a dame sans merci. E quando se dirige a essa dama, por essa questão de submissão, o tratamento que aparece nas cantigas em relação à senhora é minha ou minha senhor. Lembrando que esse termo designa a classe dos nobres, senhor e senhora. Não havia ainda essa flexão senhora em Portugal. Então é minha, senhor. E tudo isso faz parte daquilo que é chamado Código de Ética dos Cavaleiros Medievais. E um deles, que é muito trabalhado nessas questões, nessas cantigas, é a mesura. O que seria a mesura? É o cuidado de não denunciar, de não pronunciar o nome da amada. Apenas a referência a ela como minha senhora, minha dona. Há também o tratamento minha dona ou minha dona, daí o termo Madonna. Outra marca dessas cantigas, aí no aspecto mais estrutural da cantiga, formal, são cantigas de eu lírico masculino, já que quem expressa o sentimento é um homem apaixonado por uma dama da nobreza. Lembrando que essa dama é sempre inatingível, inacessível. Ela está num pedestal, ela está ali para ser adorada. Então ele faz essa submissão, ele mostra esse sentimentalismo todo, essa submissão numa linguagem bem erudita, bem sofisticada. A prova maior que se trata de um fingimento poético, porque as pessoas do povo nem sequer sabiam ler. Tá? E há uma estrutura menos repetitiva do que as cantigas de amigo. Tá? Ela tem uma estrutura mais compacta, mais densa, mais de uma só, quase sempre de uma só estrofe, havendo variações geralmente. E são por
por essa mesma razão de não termos tanto trabalho formal na cantiga de amor, elas aparecem geralmente sem refrão, ou sem estribilho, tá? E a predominância, lógico, é a medida velha, como passa a ser chamada no século XV, a redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas, ok? Então, é nesse ambiente aqui, belíssimo, luxuoso, dos palácios, do Paço Real, que nós temos canções como essa de João Garcia de Guilherme. Perceba que você vai ter aí destacados, esse português é bem arcaico, quase ininteligível para nós do português de hoje, tá? Você vai ter algumas expressões que denotam essas marcas da cantiga de amor, nesse caso do trovador João Garcia de Guilherme. Então, ó, a conta de amor, quanto angran coita de amor, quantos sofrimentos, quantos grandes sofrimentos, que eu queria morrer, quer dizer que por isso eu queria morrer. Perceba que no outro verso, né, minha Senhor, minha Senhora, mas mento em vos ver, quer dizer, por uma ocasião de vos ver, minha Senhora, sempre eu queria viver e atender e atender. Esse atender é exatamente isso, é a submissão e atender aos seus pedidos. Perceba que esses dois versos vão se repetir nas estrofes como refrão, tá bom? Aí na segunda, pelo já não posso guarir, cá já cegam os olhos meus. Como eu não posso ter, como eu não posso guardá-la, eu tenho meus olhos cegos, que a cegueira vem aos meus olhos. O trovador pede para não vê-la, mas para não sofrer, porque ao ver a amada e não tê-la, é melhor não ver. E aí ele continua com essa coita de amor, perceba aqui, e tem o que fazem mal sem, quantos de amor, coitados são, de querer-se a morte. Então, perceba que ele coloca aí que é melhor a morte do que estar vivendo com esse sofrimento amoroso. Percebam que essa posição do eu lírico, ela vai ser retomada, gente, lá na frente, tá? Para quem já passou por essas aulas e está aqui revisando, vocês vão ver isso no ultrarromantismo, o sofrimento de amor, do amor não correspondido. E veja que normalmente o tratamento senhor, que no caso não é senhor masculino, mas é para ela, a dama pela qual o trovador está apaixonado. Fingimento poético, tá bem? E aí, pessoal, nós temos um outro lado dessas cantigas trovadorescas, né? Nós temos as cantigas líricas, cantigas de amigo, que a gente viu em outra aula, cantigas de amor, que acabamos de repassar, e há também as sátiras, as cantigas satíricas trovadorescas. Então, essas cantigas, elas revelam comportamento social dos nobres e também dos plebeus. Essas cantigas, geralmente, pessoal, elas denunciam o abismo social dessas relações, o abismo econômico, tá? Elas denunciam também a hipocrisia do clero, o falso moralismo, o sensualismo de alguns comportamentos de nobres. Então você vê aqui, ó, o mundo boêmio de artistas da corte, marginal de jograis, fidalgos, bailarinas, a hipocrisia clerical de religiosos, os pobretões que viviam de aparência, mulheres feias, adúlteras, beberrões e até desvios de condutas de reis. Então os trovadores nas sátiras não poupavam a ninguém. De onde é que se originaram essas cantigas satíricas, essas sátiras? Elas têm origem, pessoal, num grupo curiosamente chamado de estudantes monásticos, de monastérios. Dada a superlotação de alguns monastérios, esses estudantes eram expulsos, de certa maneira, convidados a sair do monastério e se acabavam por aí vivendo de boemia. Então criaram a poesia chamada Poesia dos Goliardos, que seriam esses jovens estudantes religiosos, que não mais frequentavam os muros, dentro dos muros, o interior dos muros, dos mosteiros, e viviam a perambular pelas cidades e a compor. Então elas foram escritas mais ou menos entre os séculos 12 e 13, na França e Alemanha. Elas inicialmente foram recolhidas, né, por Johann Andreas Schmeler em 1847, num volume compilado chamado Codex Latinus Monascensis. Depois, gente, bem depois, já no século XX, o alemão Karl Orff vai reunir esses poemas satíricos numa cantata chamada Carmina Burana, que depois ele mesmo vai transformar numa ópera, tá bom? Então essa é a história dessas cantigas satíricas trovadorescas.
e elas se dividem em dois tipos de cantigas, tá? As chamadas cantigas de escárnio, é uma crítica social de escarnecer um fato social, a denúncia de mazelas sociais já naquele tempo, tá? E há uma crítica social indireta porque não se citam os nomes, não se nomeiam as pessoas satirizadas. Até porque a crítica é mais social, mais abrangente do que direcionada a um personagem, tá? E por isso mesmo traz uma linguagem mais ambígua, uma linguagem que deixa o leitor a duvidar de quem seja o satirizado ou a situação satirizada. A situação fica até mais clara, o que fica ambíguo é o satirizado. E nós temos a crítica pessoal direta, que é a chamada cantiga de maldizer. Olha o termo, maldizer, maldição. E aí você tem o nome da pessoa satirizada no texto. Por isso que a crítica é realmente mais direta, tá? E aí a linguagem é pornográfica. A linguagem é o palavrão, é a linguagem feminina, a linguagem obscena. Então há essa diferença entre essas duas cantigas satíricas, tá? E aí nós vamos ver aqui, nessa produção medieval, vejam aqui um exemplo de uma dessas cantigas, tá? Que é, no caso, uma cantiga em que não se coloca o nome da pessoa, se coloca a dona feia, podendo ser qualquer uma. Então é uma cantiga de escárnio e não de maldizer, tá? E diz o seguinte, é do João Garcia de Guilherme, novamente, né? Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca loube meu trovar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei toda a vida. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me pardona, pois havedes tão grande coração, que vos eu loei em esta razão. Vos quero já loar, todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei, em meu trobar, pero muito trobei. Mas ora já quero um bom cantar farei, em que vos loarei todavia. E direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Dona feia, velha e louca. Então, como não se diz o nome de quem é essa mulher feia, está sendo satirizada, temos aí João Garcia com uma cantiga de escárnio. Esses cancioneiros medievais, gente, eles estão reunidos, tá, em três grandes cancioneiros. O cancioneiro da ajuda, o cancioneiro dos nobres, recebe esse nome da ajuda porque pertence e passou muitos anos mesmo na biblioteca dos nobres, do Colégio dos Nobres, e depois passa à biblioteca de Nossa Senhora da Ajuda, tá? Compõe de 310 cantigas, não contém as sátiras, nem as cantigas líricas do rei Dom Dinis, o rei trovador, tá? Depois uma outra compilação, que são o Cancioneiro da Vaticana, Códice 4803 da Biblioteca Vaticana. Compõe-se de 1.205 cantigas. E o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, ou Colotti Brancucci, que eram dois irmãos italianos que compilaram a maior quantidade de cantigas trovadorescas, 1.647 cantigas. Então essa é a produção medieval. Um abraço, se inscrevam lá no canal Literacurso. Se preferir, clica no sininho, lá no sininho, para as novidades literárias ou de análise linguística. Até lá!